Paulo Totti, né? Esse jornalista de 76 anos, lá uns 62 anos de jornalismo, ganhador do Prêmio ESSO, né? Pelo valor econômico, com reportagens sobre a China e a globalização, né? Que já passou por todos os veículos aí, né? Fundador da Veja, Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, Globo. É muita história, né, Tati? Olha, é um pouco, né? Quer dizer, é um currículo grande, não é porque eu tenha feito coisas muito importantes, é porque eu já estou meio gasto. Comecei a trabalhar em jornalismo com 14 anos de idade, numa rádio, lá do interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo. Estudava e trabalhava na rádio. E assim fui indo, me desenvolvendo, só fui até agora só jornalista, com 2 intervalos em que eu fui assessor de imprensa, fui assessor de imprensa do BNDES, logo no início do governo Lula, até o Manteiga sair da presidência do BNDES e ir para o Ministério da Fazenda. Daí eu não fui para Brasília e voltei para o jornalismo, voltando para São Paulo, o BNDES era no Rio, e fui trabalhar no Valor. Agora que eu estou na presidência da República, lá na assessoria do ministro de Comunicação Social, Tomás Trau. Trabalho com ele lá, já faz uns 6 meses, mais ou menos, que eu estou lá. O resto todo da minha vida foi puramente em jornal, onde eu fui tudo, só não fui 2 coisas em jornal. Não fui boy contínuo do jornal e nem fui dono. Todas as outras funções eu já exerci e estou satisfeito. Achei que é uma vida muito interessante. Não estou rico, muito pelo contrário, continuo trabalhando até agora, porque ainda tenho que ganhar a vida. Mas me sinto realizado, satisfeito e disposto a enfrentar outros desafios que aparecerem no ramo jornalístico. E os últimos 50 anos foram na área de comunicação, especialmente em artes gráficas, a forma de impressão de um jornal e depois a evolução de todos os outros meios de comunicação. O avanço foi impressionante. Talvez não exista nenhum tipo de outra atividade que recebeu um impacto tão forte da civilização assim se modernizando. Quando eu comecei em jornal, com 14, 15 anos, eu trabalhava nessa rádio lá no interior do Rio Grande do Sul e trabalhava também num jornal. O jornal era impresso com caracteres tipográficos. Cada letra era um tipo. Exatamente como o Gutenberg inventou há 500 anos atrás. Então tinha, por exemplo, era uma situação em que o mundo levou 500 anos paralisado naquilo que o Gutenberg tinha inventado, que eram os tipos móveis. Você segurava, era um ferro, assim, você ia botando ali, botando letra por letra. As maiúsculas ficavam dentro de uma caixa curva, assim, grande, as maiúsculas ficavam em cima e as minúsculas mais abaixo naquela caixa. Por isso que até agora, no jornalismo, as maiúsculas são chamadas de caixa alta e as minúsculas são chamadas de caixa baixa. Isso foi há 60 anos atrás. E agora você tem todo esse avanço da internet em que as coisas são instantâneas. Está acontecendo aqui e alguém pode estar sabendo daquela notícia lá na China. Eu tive a felicidade de passar por todas essas etapas. Linotipo era uma máquina que já não precisava mais montar à mão. Agora as coisas são bem mais simples. E na palma da mão, né? Eu tenho dificuldade de fazer esse exercício aí, de ficar digitando. Eu ainda não. Para mim, os celulares estão cada vez menores
E as letras para você digitar também são cada vez menores, tem que fazer alguns exercícios com a mão que eu não consigo com muita facilidade. Sim. Ainda gosto de usar o computador, até do laptop, do notebook ou do micro, ou ainda para mim ainda substitui a máquina de escrever. Me atualizei. Tem coisas que eu acho que são completamente inúteis, desnecessárias, tem nessa tecnologia, mas também o avanço é impressionante. Eu acho que o Google é algo, para o jornalista, é algo importantíssimo. Nós estamos aqui em Jauá. Nesse momento, se eu estivesse fazendo uma matéria, eu precisaria saber quantos quilômetros Jauá fica de Salvador. Há 20 anos atrás, era uma dificuldade saber isso. Eu iria consultar você, outros amigos que eu tenho por aqui, e um diria, não, isso aqui fica 20 quilômetros do aeroporto. O outro dizia, não, 19. 22. 21 e tal. Eu tinha, para fazer uma coisa precisa e séria, tinha que fazer uma pesquisa. Agora eu aperto em 3 segundos, está lá na tela do meu computador, via Google. Luiz Fernando Veríssimo diz que o Google é erudição instantânea. Google você consegue contar a história dos imperadores romanos assim rapidamente. Com áreas de doutor ainda, né? Sim, quem não está presente pensa que você é um expert. Ainda você tem que checar a fonte, né? Especialmente em declaração, você não pode acreditar em tudo que as pessoas lhe dizem. Né? Tem que fazer, o jornalismo americano tem lá como, se sua mãe disser que é honesta, cheque. Cheque. Também, claro, com tudo que se transforma numa moda e que é importante para a vida da gente, tem os seus. Todas as coisas têm exageros, tem gente que fica viciada no uso da tecnologia digital e daí não faz outra coisa no mundo. A vida social pode ser prejudicada por causa disso. Às vezes você vai a um restaurante e vê um casal de namorados, estão ali aparentemente tentarem ir lá para passar momentos agradáveis. Cada um deles está com o celular na mão, nem se olham. Não se olha. Cada um falando com terceiros. Pode ser até que a moça esteja dizendo, estou aqui num momento romântico com meu namorado. Mas, pô, então fica ali olhando para ele. Aproveite, né? Aproveite, pô. Ela está contando para a prima que ela está lá com o namorado. E aproveite, curtir esse momento. Eu acho que, às vezes, essas coisas do mundo digital têm desvios, prejudicam essas coisas. O mundo talvez fosse mais agradável se não tivesse tanta concentração, essa focalização enquanto você está mexendo no aparelho digital, o mundo está acontecendo, as coisas estão acontecendo lá fora. Tem problemas, mas isso é fácil de resolver. Primeiro, que os patrões da imprensa passem a acreditar que eles têm um compromisso com a sociedade e têm que transmitir para a sociedade os acontecimentos como eles estão se desenrolando e especialmente a importância daquilo. A competição que tem entre diversos meios, então você vê assim, em Brasília eu vejo isso. Está lá o ministro, está dando uma entrevista na porta do ministério. Está lá todos os jornalistas, todos com um gravador na boca do cara e um laptop aqui, repetindo as palavras dele. Daí e isso existe porque o concorrente está fazendo a mesma coisa. Do lado tem um colega trabalhando para outro veículo, fazendo a mesma coisa, e tem punição se a sua matéria chegar 2, 3, 4, 10 segundos depois da do seu concorrente.
não reconhece que talvez a sua matéria seja melhor do que a do outro, a apuração seja melhor. Essa instantaneidade prejudica o raciocínio. Posso dar um exemplo. Há um seminário, 7 cientistas vão falar lá sobre os transgênicos, para exemplificar. Então, tem 3 que defendem, 4 que dizem que isso vai resolver a fome do mundo, outros dizem que ainda não está comprovado se o transgênico tem problemas, ofende a natureza. Fica tudo fragmentado, entrecortado. O cara diz, fulano de tal acaba de dizer isso, está lá digitando. E o personagem lá falando. Ao final de um dia inteiro de debate, não existe uma matéria que diz: os cientistas reunidos ontem em tal lugar chegaram a uma conclusão, ou não chegaram a conclusão nenhuma, ainda os transgênicos são uma dúvida, é bom ou não é bom para a humanidade? Está tudo entrecortado e falta esse raciocínio final, fazer o balanço daquele seminário. Isso se você for acompanhar, ficar durante o dia assistindo, olha, daí você pode entrar nos melhores sites que tem aí de notícias, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, à tarde, você vai ver que tem toda a informação é entrecortada e falta alguém que raciocine sobre ele. Essa falta de raciocínio está sendo estimulada pela rapidez com que as informações têm que ser passadas. A gente tem uma informação, muita informação, mas falta quem comece a separar o joio do trigo, tirar a poluição que existe no meio dessa informação e entregar a coisa mais desbastada e mais informativa, contribua para a cultura geral. O jornalista não existe muitas vezes para explicar as raízes do fenômeno, mas tem que informar que ele está acontecendo. O que acontece muito na imprensa mundial e o vício da imprensa brasileira é que você descobre um estudo que um professor de uma faculdade, de uma universidade, de um centro de pesquisa fez, e aquilo é uma informação nova, e você apresenta no jornal, você pega o relatório dele, resume, copia as partes principais e publica. Isso pode parecer importante para o jornalismo. Eu acho que não é. Você é que tem que descobrir que está acontecendo aquele fenômeno em tal lugar. E o cientista depois, alertado por você, a imprensa, ela existe para fazer alertas. Tem que andar na frente. Andar na frente. Talvez não consiga explicar. Daí vai o cientista e explica. Mas você não pode esperar o cara ficar 5, 6 anos fazendo essa pesquisa, e daí o cara chega e diz, ó, desde 1990 existia, o país estava enfrentando esse tipo de problema. Agora, em 2014, está aqui o enunciado, a primeira notícia sobre aquilo. Não, o jornalismo tinha que ter já tinha alertado. Daí o cientista vai e estuda e explica por que está acontecendo aquilo. Isso de ficar dentro da redação do jornal, telefonando, passando e-mail, entrando no Facebook, tá? E transformando aquele Facebook, imprimindo no jornal aquilo que ele apura por aí, sem ir na rua, é algo que é pernicioso para a prática jornalista, vai deixando preguiçoso. E a preguiça, a gente sabe, emburrece. Emburrece não só quem faz, como emburrece o leitor. Agora, tem gente que prefere que o leitor continue burro. Claro. O jornalismo sempre é investigativo. Sempre é investigativo. O jornalismo investigativo não é só aquele que sai por aí para descobrir uma denúncia de uma falcatrua no serviço público, ou sair atrás de onde é que anda um sujeito que
jogou no Brasil e foi para o exterior. Isso é investigação. Mas o jornalismo investigativo é todo tipo de cobertura que você faça. Na música, você pode, o jornalista especializado em música pode ser investigativo também, porque ele contar a história da música brasileira, da música baiana, do axé, dessas coisas em que você não só refletir o que está acontecendo no momento, mas contar um pouco de como aquilo, essa multiversidade de culturas que criou aquele tipo de música diferente da música, do samba que é feito no Rio e do samba que é feito em São Paulo, que tem diferenças. Aqui, o forró, toda essa música nordestina, você pode fazer uma investigação. É investigativo tudo aquilo que você acrescentar e apresenta para o leitor, para o ouvinte, para o assinante do UOL, uma informação enriqueça a sua cultura, é uma investigação. O jornalista que vai em vez de cobrir o acontecimento e quer participar do acontecimento, eu acho que não é não é o melhor caminho de uma boa reportagem. Tem que ter um certo distanciamento crítico. Claro que você é a favor, você tem princípios. E esses princípios, no próprio destaque que você dá para a matéria, esses destaques refletem os seus princípios. Você tem um acontecimento que você acha importante e esse ângulo. Ao considerar importante este ângulo, está todo o seu passado, tudo aquilo que você pensa sobre a vida dali. Então, pode ser que daí se transforme aí, em vez de fotografar o acidente, você vai atrás do causador do acidente, chega lá antes da polícia, e daí o jornal publica, nós descobrimos o bandido antes da polícia. Pode isso até ser interessante ver de jornal, mas não pode ser essa a preocupação prioritária do jornalista. Tem que contar o que está acontecendo. Não dá. O melhor onde você se reflete é mais fácil de você entender essa coisa da parcialidade do jornalista é quando nos campeonatos estaduais tem cara que é do Vitória e o cara que é do Bahia. Ao descrever um jogo, ele não pode se transformar num torcedor do Bahia. Senão fica naquela história do tempo antigo, ainda nem eu era nascido nessa época, ou ainda era muito garotinho, quando se contava que o Ari Barroso era locutor esportivo e torcedor do Flamengo. E ele dizia no rádio, né? Um para o Flamengo, o resto não me interessa. E dava 4-1 para o Vasco. Então não pode ter as coisas, a sua convicção, aquilo que você diz que é a sua consciência, você não pode comprometer na narração das coisas que você está contando, porque o teu objetivo em jornal, em qualquer meio de comunicação, é você ter o privilégio de estar presente. Pois então, veja aquilo que está acontecendo e conte para o seu telespectador, para o seu leitor, para o seu ouvinte, o que está acontecendo. Procure ser o menos torcedor do Bahia possível. Sim. Se você quer quer provar que houve um tipo de... Você quer defender a tese de que houve algum tipo de falcatrua, primeiro comprove. A falcatrua ocorreu nessa circunstância, foi fulano que fez isso, o outro. Apresente as provas. Daí, como consequência das provas, você pode se transformar num advogado de acusação e dizer, por isso eu digo que esse cara deve ser condenado. A Veja parece que, dessa rapidez das coisas, ela faz um pouco de atalhos, né? Não faz apuração, dá só a sua opinião. Fui fundador da Veja. Isso que eu ia recomendar sobre isso. Trabalhei na Veja durante 8 anos. E era sob censura,
o jornal a revista tinha uma tremenda censura, censura militar, ia um censor para dentro da redação. Depois eles deixaram de ir lá na redação, mas a gente tinha que mandar a revista para eles no sábado de manhã e eles só autorizavam depois de ler toda a revista já impressa. Já era uma pressão, porque se eles não deixassem circular, a empresa tinha um prejuízo tremendo aí de 300, 400 mil exemplares que tinham que ser destruídos. Mas a ditadura nos acusava de sermos subversivos e de atentar contra a moral e os bons costumes. Muitas vezes o cara é corrompido só pelo confete. Começa a elogiá-lo, esse cara é muito bom, é legal e tal, e ele envolve. Muitas vezes não é com dinheiro que se corrompe, é com mordomias, confete, pô, você é ótimo. Você é ótimo, você é bom. Essas coisas, no jornalismo, você é muito tentado a mudar de pensamento de acordo com as vantagens que pode te oferecendo.